Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no texto que nós vamos ler hoje. Ele está em Mateus, capítulo 6. Ele vai começar do versículo 24. Amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro, tá? Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Tem dois versículos aqui dentro desse texto que eu vou aprofundar mais neles. Eu li esse texto porque quando eu me converti, o pastor me discipulou e falou que a melhor pregação que a gente pode dar é o nosso testemunho, né? O testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Então, durante a leitura aqui, eu vou testemunhar do que Deus fez na minha vida. Quando eu me converti, eu estava numa vida muito destruída. Eu fui um dependente químico, né? Eu trabalhava, mas quase 80% do que eu ganhava quase ia para a mão dos traficantes. Eu separava ali o que ia dar para minha família comer e o resto eu gastava nas drogas. Quando eu aceitei Jesus, tudo isso mudou, né? Eu tive que lutar, não foi fácil não. Tem luta, tá, gente? Não é só chegar aqui, levantar a mão e achar que vai ser um passe de marcha, não. Temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Eu fiz a minha parte, eu comecei a buscar tá andando no meio do povo de Deus, que está lendo Bíblia, que estava jejuando, que estava buscando a Deus. Me afastei daquelas pessoas que de início pareciam ser amigas, né? Que estavam tentando me levar para o caminho mau. Na primeira noite que eu me batizei, eu estava dormindo, ouvi meu nome ser chamado Robson. Eu acordei pensando que eu estava sonhando, mas não estava sonhando. Eu acordei e realmente tinha alguém me chamando, mesmo dia que eu tinha batizado, e ninguém nunca tinha ido me dar nada disso. Aí quando eu saí na porta de casa assim, tinha um rapaz que a gente usava droga junto, ele tinha sido afastado também do evangelho, ele estava com uma pedra de crack, com mais de 20 gramas de pedra de crack para me fumar. Na hora que eu vi aquilo ali, o Espírito Santo já veio na minha mente, falei, ninguém nunca te chamou para te dar isso, por que esse cara está vindo aqui na tua porta uma hora dessa para te dar isso? Aí na hora sim eu já ouvi o Espírito Santo, porque eu li um livro bacana, uma pastora, ela chama Joyce Meyer. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, que é uma leitura muito boa. Chama Campo de Batalha na Mente. E acontece mesmo, a batalha, primeiramente, para mim e para muitos de nós, né, a minha fraqueza era o vício.
Mas tem muitas pessoas que têm outros vícios. Acontece na mente da gente. Parece que é você conversando com você mesmo. Mas não é o Espírito Santo e o inimigo com as setas que ele manda na nossa mente. Só que eu preferi, a partir desse momento que eu fui batizado, começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele falou, por que esse cara está aí te oferecendo droga nesta noite? Ninguém nunca veio te dar nada, você tinha que fazer o maior corre para comprar droga, agora o cara tem com esse pedação para te dar. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, eu acabei de ser batizado, cara, eu estou tentando mudar de vida, me ajuda, cara, não vem aqui em casa mais me chamar para usar droga, não. Aí ele foi meu amigo, tá? Ele foi meu amigo, nunca mais ele me chamou para usar droga, e ele começou a ver a mudança na minha vida, e quando eu via ele, que eu comecei a fazer trabalho com a igreja, eu encontrava com ele nos becos, nas madrugadas, a gente saía para orar nas casas das pessoas, que eu estava junto com o povo de Deus, e o povo de Deus é isso, é palavra, oração, jejum, buscar a presença de Deus. E eu estava no meio desse povo, nessa caminhada. Então, às vezes eu encontrava com ele e ele me via, pô, vem cá, ora para mim. Aí a história já mudou, em vez de ele me chamar para usar droga, ele já estava me chamando para me orar pela vida dele, para que houvesse mudança na vida dele, né? Então, um dos versículos que me chama a atenção aqui, igreja, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentado. O reino de Deus. O que é isso, hein? O que quer dizer o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu fiquei pensando, meditando, falei, rapaz, eu tenho buscado realmente o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu confesso para a igreja que muitas das vezes não, tá? Muitas das vezes eu tenho buscado os meus próprios interesses, eu já até compartilhei isso com o meu pastor, e de um tempo para cá eu tenho me esforçado para estar buscando cada vez mais esse reino de Deus na minha vida. E eu comprei um loteamento ali para cima, montei uma empresa, e hoje eu estou mais ou menos com uns 10 homens trabalhando lá. Então eu creio que o que nós estamos fazendo toda manhã lá é buscar mais esse reino de Deus para as nossas vidas. De manhã, cedo, antes de nós pegarmos o nosso trabalho, antes de nós iniciar qualquer coisa, a Cristina prepara o nosso lanche, o nosso café. O lanche está ali, o café está ali, mas primeiro a gente lê uma palavra, a gente faz uma oração. E eu confesso para os irmãos, já tem há mais de 45 dias que nós estamos trabalhando junto. São mais de 12 homens. Não tem contenda, não tem confusão. Vários deles estão falando que querem participar do encontro com Deus. Então eu creio que é isso, que é buscar o reino de Deus, é estar começando a falar da mudança que Deus fez nas nossas vidas para aqueles que estão perdidos, porque Deus, as escamas caem da nossa visão. A gente começa a enxergar as coisas diferentemente. Eu, quando eu me converti, e até hoje, a gente passa, igual eu ficava dentro dos botecos, nas bocas de fumo, eu passo, eu vejo as pessoas ali sorrindo, dançando, mas o Espírito Santo consegue fazer eu enxergar uma tristeza profunda na vida daquelas pessoas. É uma falsa alegria, uma ilusão que o inimigo traz para a vida das pessoas, que elas estão aprisionadas, cegas, e nós temos esse dever de ser participante desse reino de Deus, né, de praticar esse reino de Deus na vida das pessoas, né? Porque hoje é o culto da vitória. Eu poderia, muitas das vezes, a gente sabe que hoje, vamos ser sinceros, porque a palavra também ela fala que a gente folga com a verdade, né? Folga com a verdade. Hoje uma coisa assim que dentro do evangelho assim, me enfraquece, começou a querer me enfraquecer, porque fica parecendo muitas das vezes que é muito sobre eu. É tudo sobre eu, é finança, é uma casa nova, é um emprego novo. E o Criador? E o abençoador? Aqui o que está falando é isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí olha como é que ele fala, as outras coisas, como se não tivesse, as outras coisas não têm importância. Essa foi outra coisa também que Deus abriu a minha mente. Eu parei, os irmãos foram lá em casa, eu estava vindo de uma vida destruída, né? Os irmãos foram lá em casa me parabenizar no dia seguinte também, que eu tinha batizado e tal. Aí olharam lá em casa e viu que a situação não estava lá aquelas coisas todas, né? Tinha algumas coisinhas na lata, mas estava fraco. Estou fraco. Aí eles foram, saíram no carro deles, aí a pouco eles chegaram com um carro cheio de verdura, de uma cesta básica grande para mim. Recebi, irmãos, que eu estava precisando, mas assim que eles acabaram de sair da minha casa, nem a Cristina sabe, eu fui lá para o meu canto no quarto, fechei a porta, bati o joelho no chão e falei, Pai, obrigado que o Senhor trouxe a provisão dos irmãos aqui para minha casa, mas eu não aceito
mais nem um grão de arroz aqui dentro da minha casa. O Senhor vai me abençoar, que eu sou o pai dessa família, eu sou o homem dessa casa. Quem tem que trazer alimento aqui para casa não é os irmãos da igreja, não. Quem tem que trazer alimento aqui para casa sou eu. O Senhor vai me abençoar para mim ser o abençoador da minha casa. Só que eu não fiquei de braço cruzado, não. Eu fui correr atrás, eu fui bater na porta do emprego aqui, eu fui pedir emprego outro ali, eu comprei uma Kombi, eu comecei a pegar minhas meninas, a minha menina estava do tamanho da sua filha, eu colocava elas dentro da Kombi, a gente ia revirar um lixo catapete de 2 litros, a gente ia numa mina d'água, que a água estava cara, né? E eu sabia de onde tinha uma bica, que rolava água o dia inteiro, era de graça. Olha para você ver como é que Deus é bom, né? Me deu a luz até da bica d'água. Aí a gente ia para lá, enchia os pets tudo com aquela água, levava para casa, ali eu comecei a fabricar meus materiais de limpeza, e minha vida financeira também foi dando uma arrancada. Antes da minha vida financeira dar uma arrancada, eu trabalhei um período com um rapaz, e ele sempre estava com um bolo, ele era sucateiro, né? E sempre estava sempre com um bolo muito grande de dinheiro. E tinha campanhas na igreja, campanha do Deus provedor, isso, aquilo outro, para quebra de maldição, isso, aquilo outro. E eu ganhava, na época, eu estava ganhando R$150 com ele trabalhando fichado. Eu falei, poxa, se eu tirar daqui, já está a continha certinha. Eu vou pedir a esse cara um dinheiro para me abençoar lá na igreja. Eu sempre com um bolo de dinheiro, eu pedia, rapaz, me arruma um dinheiro aí para mim abençoar lá na igreja, lá que está tendo uma campanha. Lá eu queria abençoar, mas eu queria abençoar com uma quantia boa. Muitas das vezes ele tirava uma quantia que era o meu mês inteiro do trabalho. E aí vinha de novo a seta do inimigo, porque o inimigo não descansa. Ele via na minha mente assim, tira 50 para você aí. Eu falei, não, isso aqui me deu. Aí o Espírito disse, não, isso aí não é seu não, isso é de Deus. Você pediu para Deus, para a campanha lá da igreja. Eu ia, atacava no envelope e colocava lá e fui abençoando e as coisas foram acontecendo. Então, irmãos, é isso. Outro versículo que me chamou a atenção aqui, por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo. Né? Aqui a gente vê essa parte da Bíblia, que Deus falando do lírio, falando do pardal, do cuidado que Deus tem com eles. E, nós somos filhos, aquilo ele está falando de uma criatura, de um pardal, de um pássaro, que Deus sustenta, ele não passa necessidade. Então eu creio que essa passagem Deus está mandando a gente observar. Muitas das vezes a gente está reclamando, porque talvez você não esteja olhando apenas para você, para a sua família, pelas bênçãos que Deus está derramando na tua família, você está olhando o outro, o vizinho, o carro novo que o vizinho comprou, a casa nova que o vizinho comprou, e você não está vendo tanto de bênção que Deus te deu, uma filha que tem saúde, que não adoece, né? Uma família, uma esposa abençoada que está ali do teu lado nas horas difíceis, né? Então eu acho que essas coisas que nós devemos começar a observar, né? Às vezes Deus não tem aquela riqueza. Eu falo isso com a maior sinceridade, irmãos, porque hoje Deus me proporcionou estar vivendo no meio de muitas pessoas que têm um poder aquisitivo assim bem alto. E eu confesso que muitas delas têm uma tristeza, elas têm dinheiro, mas vocês acreditam que elas têm muito dinheiro, mas não têm felicidade? Elas vivem angustiadas, elas vivem atormentadas. Por quê? Porque elas têm dinheiro, mas elas não têm o que nós temos. Elas não têm Jesus, elas não têm o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos também. Se os irmãos puderem abrir também a palavra, em Romanos. Esse aí eu não passei lá para o computador não, então vocês vão ter que acompanhar na palavra de vocês mesmo. Eu deixei esse, foi de propósito mesmo. Romanos 8, capítulo 5. Romanos 8, versículo 5. Amém? Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Amém? Então eu creio, meus irmãos,
Nós não vamos ser hipócritas aqui, né, e falar que nós não quer ter uma casa boa, um carro bom, né, uma continha gordinha lá na poupança, todos nós queremos. Mas o texto aqui está nos ensinando que nós temos que buscar Deus, né, e confiar nesse Deus, que Ele supre as nossas necessidades, Ele não vai desamparar nenhum. Às vezes falta é você pedir. Toda vez que eu pedi, Deus me atendeu, tá, meus irmãos? Deus me honrou na questão da finança, igual eu falei, quando os irmãos levou a cesta básica lá, nunca mais eu precisei. Hoje o pastor é testemunha, Deus usa a minha vida até para abençoar muita cesta básica, não só aqui na igreja, mas em outras igrejas, para outras famílias também, né? Amém? E eu sou prova viva, porque eu tive muitos amigos que passaram anos e anos por centros de recuperações, 5 anos, 10 anos, e quando vieram para a rua, não fizeram o que eu fiz, não buscaram estar andando com o povo de Deus, estar andando com pessoas que estivessem lendo a Bíblia, jejuando, o que nós fizemos aqui no grupo de homens, né, confessando pecados, tendo essa união do povo de Deus, vivendo como irmão, como família mesmo, né, porque vai ter momentos difíceis que nós vamos precisar de um braço amigo, vamos precisar de uma pessoa para falar o que está acontecendo, pedir para que essa pessoa venha interceder pela nossa vida, orar, né? A própria palavra ela fala, só conhecereis a verdade vos libertará, né? É melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, né? Então é isso, que nós estamos sujeitos a cair, né? Mas temos Jesus, temos o irmão, temos aqueles que estão orando pelas nossas vidas, né? No mundo tereis aflições, terei tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Então, eu, como eu estava vindo dizendo, teve amigos meus que passaram 5 anos, 10 anos no centro de recuperação, mas não conseguiram ficar uma semana. Quando eu voltei do encontro com Deus, a gente tem que saber ouvir a voz de Deus também, tá, irmãos? E não é da forma que muitas das vezes muitas pessoas esperam que vai aparecer um anjo aqui na sua frente, um ser misterioso. Não é assim não. São pessoas mesmo que Deus vai usar. Deus quer usar quer usar você, quer usar o Alexandre, quer usar a Norma, o Júnior, para poder falar de coisas abençoadas para que as outras vidas sejam transformadas. E Deus usou um irmão da igreja para que essa mudança fosse feita. É a minha vitória, irmãos. O culto da vitória, essa foi a minha vitória. A minha maior vitória hoje é estar aqui hoje pregando, falando do amor de Jesus para vocês, porque eu fui um viciado. Se eu tivesse naquela mesma caminhada que eu estava, provavelmente 100% eu já estava debaixo da terra, porque muitos dos que caminhavam comigo, se não estão presos, estão mortos, entendeu? E quando eu voltei da igreja do encontro com Deus, eu vi, estava todo mundo alegre, festejando, mas eu ainda estava preocupado, porque eu voltei do encontro com Deus, mas eu tinha 8 anos de vício e tinha 3 dias do encontro com Deus. Pensa só, 8 anos de vício e 3 dias. Eu estava doido para dar um perdido no pessoal da igreja, é sério mesmo. Só que eles foram tão assim, de uma forma tão estratégica, né, lá na igreja, que eles já, ninguém sai do ônibus, fica todo mundo no ônibus aí. Já pegaram as malas, colocaram num quartinho lá e falaram, agora vão lá para baixo lá que vai ter uma palestra, um negócio para vocês. Eu acho que não devia nem ter falado, mas amém. Aí quando chegou lá, isso trouxe temor para mim, porque lá no encontro eu tinha levantado a minha mão e aceitado Jesus como meu Salvador. Aí veio o cara pegando a minha assinatura, eu falei, mas para que é isso? Para ser batizado. Aí aquilo me confrontou, rapaz. E agora, rapaz? Como é que eu vou falar para ele que eu aceitei Jesus, mas eu não estou preparado para ser batizado? Se eu aceitei Jesus, né, a confirmação da nossa fé é o batismo, né? Eu entendo assim, hoje eu entendo assim. E aí quando eu vi que eu ia ser batizado mesmo, eu sempre tive muito temor às coisas de Deus, mesmo na época quando eu ia para a favela buscar o meu baseado, ou buscar a minha pedra para fumar, mas eu ia orando, ó Pai, não deixa nada acontecer comigo não, me livra das balas, eu ia orando, entendeu? Eu ia orando, por Deus do céu, eu ia orando, e Deus me guardava. Olha só para você ver, mesmo eu na vida toda errada, ó o amor de Deus, como é que é diferente do nosso amor, né? Deus ama mesmo. Obrigado, Senhor, por me amar, graças te dou, Jesus. Então, quando eu voltei, eu bati de novo, vou voltar para a mesma coisa, oração. Eu orei para Jesus me abençoar, para não faltar meu mantimento, para me ser o provedor da minha casa, da minha família. E de novo, em oração,
quando os irmãos estavam, todo mundo que já estava mais preparado, já tinha mais tempo, já tinha tido uma consolidação maior do que a minha, todo mundo se abraçando, alegre, dando os parabéns uns para os outros, e eu preocupado, não, vou ser batizado, caramba, eu ainda estou com vontade, de sair daqui lá no bar, tomar uma cerveja, como é que eu vou ser batizado e tal. Bati meu joelho no chão e orei a Deus, ó Pai, o pessoal aí está querendo me batizar, e eu não estou preparado, não, vou falar para o Senhor. E eu estou doido para tomar uma cerveja geladinha. Eu nem estou querendo ir lá em casa, não estou querendo ir lá no boteco tomar uma cerveja. Mas se eu batizar ali naquelas águas ali, Senhor, eu quero uma mudança de vida. Eu não quero ser a mesma pessoa. Agora o Senhor vai me ajudar, porque a minha vontade é de usar e a minha vontade é de beber. Aí eu falei que Deus usa pessoas, não foi, irmãos? Quando eu acabei de ser batizado, peguei a minha mochila, eles entregaram as mochilas para ir embora, aí peguei minha mochila. Quando eu vou saindo na porta da igreja, a resposta da minha oração veio. O irmão veio, pegou na minha mão, você tem 10 minutos? Tenho. Para ouvir 2 histórias? Tenho. Me deu os parabéns, me abraçou pela decisão que eu tinha tomado e me contou 2 histórias. Pode contar, pastor? Pode? Ele me contou 2 histórias. A história, a primeira que ele me contou foi dos grupos. Ele virou para mim e falou, Robson, você realmente quer vencer? Que ele sabia que eu era um viciado. Você realmente quer vencer? Eu acho que ele ainda tinha um pouco de dúvida se eu ia conseguir ou não. Eu falei, quero, cara, eu quero vencer. Você tem tempo para ouvir 2 histórias? Eu falei, tenho. Robson, as pessoas vivem em grupo. Quando você quer fumar um baseado, que você levanta de manhã e não tem nem uns R$5 para comprar uma buchinha, você sabe onde você vai lá, que você vai dar pelo menos umas 2 bolinhas no baseado, não é? Eu falei, é verdade, cara, é verdade, sei sim. Lá na esquina, lá no campinho, na esquina, tá? Se eu não tiver dinheiro, eu vou lá, eu fumo com os caras. Então, aquele lá é o grupo dos maconheiros. A mesma coisa é o grupo das prostitutas. Você pode ver onde você não vê um lugar onde tem uma prostituta só. Onde tem uma prostituta, tem várias. Ali é o grupo das prostitutas. A mesma coisa é o grupo dos ladrão. As pessoas, Robson, elas vivem em grupo. Esse aqui é o grupo das pessoas que estão lendo Bíblia, que está jejuando, que está orando. Vem fazer parte desse grupo que sua vida vai mudar. Aí ele me contou a segunda história. Eu não sei se eu inverti a ordem das histórias, mas a segunda história é de 2 cachorros. Ele falou, Robson, tinha um homem que tinha 2 cachorros. Um cachorro branco e um cachorro preto. Ele pegou esses 2 cachorros e prendeu. Ele deixou o cachorro preto com fome durante 1 semana e alimentou o cachorro branco. No final da semana, ele colocou os 2 cachorros para brigar. Qual dos 2 cachorros venceu? Eu falei, o branco. Irmão, por que o branco? Eu falei, porque o branco estava mais bem alimentado. Ele falou, você está certo, o branco venceu, porque estava mais bem alimentado. Robson, a gente é carne e é espírito. Você tem que começar a alimentar a tua vida espiritual. Por isso que eu chamei o pastor João aqui no início, para orar pela vida dele, porque o pastor João começou a trazer de novo para a minha vida o alimento espiritual. Porque eu estava voltando a alimentar a minha carne. E se eu continuasse alimentando a minha carne ia vencer sobre o espírito. Mas como hoje eu tenho alimentado mais o meu espírito, porque as vontades vêm, as vontades não vai parar de vir. É uma luta. E vai sempre continuar essa luta. Então nós temos que estar sempre, a palavra, de novo na palavra, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Como é que é cuidar? Orando, lendo Bíblia, vindo nos cultos, né? Participando do discipulado, né? Estando em união com os irmãos, né? Ouvindo os conselhos do pastor. Né? É dessa forma que eu creio que a gente vai vencer a tribulação das nossas. Foi assim que eu venci. E essa é a minha vitória. A minha vitória hoje é conseguir vencer as minhas vontades, as vontades da minha carne, porque elas não param de vir. Né? Até hoje, às vezes eu acordo de madrugada, já tem muitos anos que não acontece, mas eu acordo assustado porque no meu sonho eu ainda estava fumando crack. Aí eu acordo, já vou para o joelho orar, repreender o inimigo, porque o inimigo é a palavra de Deus de novo. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando a quem tragar, procurando a quem devorar. Ele não vai desistir. Ele pode até se afastar um pouco, mas ele está só ali, só sondando, só esperando você abrir uma brechinha para ele meter o pé e entrar na tua vida. Né? Porque Jesus, ele é educado. Ele chega, bate na porta. Ei, Alexandre, posso entrar na tua vida? Se você abrir a porta, ele vai permitir que
vai entrar na tua vida e vai fazer mudança. Mas se você não permitir, ele não vai entrar também, porque você não está deixando, é de Jesus educado. Agora o inimigo não, na hora que você deu uma brechinha, filho, ele já chega e já arromba, e já entra e faz morada e faz bagunça. É desse jeito, tá? Então é isso, igreja, irmãos. Essa é a minha vitória. Eu fiquei pensando, falei assim, Deus, Jesus, que será que as pessoas, dia após dia, entram pelaquela porta? Qual que é o propósito de toda quarta e todo domingo esse povo está aqui? Será que realmente ele sabe qual que verdadeiramente é a vitória que o Senhor deseja? Porque eu acho que a maior vitória, hoje minha avó cantava um corinho, eu sei um pedacinho dele, porque com essas músicas novas de hoje a gente nem canta mais aquelas músicas da harpa, né? O pessoal fala, é música velha, música da harpa, né? O pessoal, eu sinto muita saudade, tá? Eu particularmente gosto muito. Ela cantava um corinho, um pedacinho que fala assim: posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me apresentar? Entendeu? Como? Porque é certo, gente, a nossa vida aqui ela é passageira. Nós estamos aqui, mas eu não sei se eu consigo chegar na minha casa hoje, né? Se o Senhor vir me chamar, me buscar. E aí? Como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou chegar diante do Senhor? O que eu vou apresentar? Um carro? Uma casa? Bens materiais? Dinheiro? O que eu vou apresentar para o Senhor? O que eu tenho para apresentar para Deus? Qual é o propósito das nossas vidas? Né? Eu fico me perguntando isso. E eu tenho essa luta, tá? Eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu tenho essa luta constantemente. E o meu trabalho me toma muito tempo. Eu fico exausto às vezes. Eu sinto vontade de estar cada vez mais dedicando a minha vida para Deus. Eu me cobro isso, tá, igreja? Eu me cobro isso. Tenho pedido a Deus. Deus tem mais uma vez, né, agradecer ao pastor João, que tem feito isso com a minha vida, né? Me trazendo para a presença, me trazendo de novo essa vontade do amor pelas vidas, né? Porque Jesus, quando ele escolheu um homem para fundar a igreja dele, ele perguntou para esse homem 3 vezes: tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Tu me amas? Sim, Senhor, te amo. A 3ª vez ele falou: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Então essa mesma pergunta eu creio que Deus está fazendo aqui para mim, para você, para o Fábio, para o João, para todos nós. Apacentar as ovelhas, irmãos. E tem muita ovelha perdida aí fora, tá? Como aquela mulher, hoje em dia, não sei, nós estamos na igreja, mas eu também já caí muito nesse engano, nesse defeito, de muitas das vezes querer até julgar. Esse aí não tem mais jeito, cara, isso aí. Mas tem. Para Jesus tem jeito. Nosso Deus é o Deus do impossível. Tem jeito sim. Tem jeito, sabe? Não foi de um dia para o outro, não. Meu pai ficou durante 2 anos com a cabeça rapada, fez um voto. Enquanto Jesus não me resgatasse daquela vida de vício, ele não ia voltar, deixar cabelo crescer. A minha mãe ficou por mais de 8 anos de monte, de joelho no chão, orando pela minha vida para Deus me resgatar. Muitas das vezes eu estava na madrugada para um viciado e eu era nervoso, só Jesus sabe. Eu andava com a turminha que, quando teve uma vez que a minha mãe foi me buscar dentro da vila, ela e meu pai, e eles já tinham me procurado em jornais, em necrotério e tal, e eu já estava mais de 5 dias só metendo fita e usando droga, e quando eles chegaram lá, o cabo noiado que eles deram, pra você ver o que eles usaram, eles deram dinheiro pro cara falando que eu estava. E eu não queria ir embora dali, eu estava tão endemoniado, o demônio tinha tomado tanta conta da minha vida que eu não queria ir embora. Eu fui dali puxado e arrastado pela minha mãe e pelo meu pai, daquela vida que eu estava naquele lugar. E se eles não tivessem me tirado dali, eu tinha morrido, porque eu perdi 3 amigos nessa vila lá, onde que a gente ficava aprontando e usando droga a noite toda. Então, essa é a vitória, meus irmãos, que o Senhor falou para trazer para vocês. A minha vitória foi essa, foi ser liberto para hoje estar aqui, né, trazendo essa palavra. Eu creio que o Senhor possa ter trazido algo no coração de vocês e